Peraí, Posso não, fazer? pode. Vou iniciar então. Boa tarde, companheiros e companheiras, autoridades rotárias, convidados e visitantes. Hoje é 19 de agosto de 2026 e esta é a oitava reunião ordinária online do Rotary Clube de São Paulo, ano rotário 2026-2027. Sou Juliana Café e estou diretora do protocolo desta reunião. Obrigado pela presença virtual de todos. Quero informar que esta reunião está sendo gravada, por isso peço que mantenham seus microfones desabilitados enquanto não estiverem com a palavra. O Rotary Clube de São Paulo deseja a todos uma excelente reunião. Presidente Rubens Hanum conduzirá os trabalhos desta reunião. Muito obrigado, Juliana. Eu peço para as nossas secretárias para percutir o sino. Muito obrigado. Companheiras, companheiros, autoridades rotárias, convidados e visitantes, agradeço a presença de todos virtualmente nesta reunião. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos à nossa oitava reunião ordinária online do Rotary Clube de São Paulo, ano rotário 26-27, sob o lema Crie Impacto Duradouro. Com satisfação, dou início a esta reunião saudando a nossa bandeira nacional. Obrigado pela saudação à bandeira. E aí, colocando para vocês que nós, no Rotary Clube de São Paulo, apoiamos o Agosto Lilás, que é uma campanha nacional de conscientização pelo fim da violência doméstica e familiar contra a mulher, que é extremamente importante porque nós estamos vendo números alarmantes, mesmo que fosse apenas um, já seria um absurdo essa violência que nós estamos vendo aí. Então, nós estamos nos aliando aí nessa campanha nacional da violência contra a mulher. E alguns avisos para que nós possamos continuar. Nós vamos ter agora, no dia 22, que é sábado, às 12 horas, o almoço com o presidente do Rotary Internacional. Será no ABC. Nós colocamos já no grupo todo o link para inscrição. E seria muito interessante vários companheiros lá, porque é realmente uma oportunidade única de a gente poder estar com o presidente internacional, rever vários rotarianos de outros clubes e também do distrito 4420, que também está promovendo, e fazermos entre nós um companheirismo. Vai ser um sábado muito produtivo e muito gostoso. Tem tudo para ser um sábado muito produtivo e muito gostoso. Vamos nos aliar a isso, que é bem importante. Também nós teremos, no dia 23, o governador Henrique e sua esposa, eles vão estar ah, autografando o livro Aventuras de Inca e o Leãozinho, o que é muito interessante, porque é uma história em quadrinhos, em inglês e em português, e aí também nós temos, também já foi encaminhado para o nosso grupo, o banner contando desse evento, que será no domingo, então, das 9 às 11 horas. Também já comunicando, e que seria interessante se pudéssemos já colocar na agenda, nós teremos a visita do governador ao nosso clube no dia 23 de setembro. Então, seria muito interessante que todos nós pudéssemos estar presentes aí para receber o governador e mostrar o nosso clube, inclusive, também para convidados, para familiares, fazer uma festa muito gostosa. Então, no dia 23 de setembro, se vocês puderem já anotar na agenda, será muito importante.
Um outro evento que nós estamos sendo convidados e também já está no grupo, então, é o convite para esse baile da primavera no 26 de setembro, lá, em Campos do Jordão. Então, seria muito interessante se nós pudéssemos ter também uma mesa e tal. E aí a Tânia e a Juliana, nossas grandes anfitriãs de companheirismo, estão coordenando e organizando um grupo para fazer essa visita ao Campos do Jordão e participar deste evento. Então, 26 de setembro. Também um outro evento, um pouco antes, que nós marcamos, é um companheirismo na Bibliaspa, onde nós vamos ter a Bibliaspa. Todos conhecem. Se não conhecem, vou falar rapidamente. Eles fazem todo um trabalho extremamente importante de recebimento e apoio aos imigrantes. E grande número de imigrantes são árabes, vindo principalmente do norte da África. E, com isso, não só no norte da África, mas também da Síria, etc., e eles fazem lá uma comida maravilhosa, uma comida árabe maravilhosa. Então, nós vamos ter esse evento 11 de setembro, sexta-feira, para que nós possamos todos, e é à noite, então não é durante o trabalho, vai ser às 19h30. Então, é um evento muito interessante para nós todos, para trazer amigos, familiares, outros clubes e tal. E até lá, nós vamos divulgar mais algumas informações a respeito desse evento, como, por exemplo, vamos ver, viu, Juliana? Vamos ver lá com eles se a gente consegue o cardápio, consegue mais algumas informações, tal, para que a gente possa, inclusive, um dado interessante, que nós podemos levar bebidas. Quem gostar de levar um vinho, um uísque, tal, pode levar sem custo de rolha nenhum, tá? Então, e aí, então, seria bastante gostoso se a gente tiver, mas vamos falando mais deles durante o decorrer do tempo até chegar lá. Também teremos, no dia 18 de outubro, a Caminhada Solidária, que é um evento simultâneo em outras localidades. Para nós aqui do São Paulo, é interessante participar na Avenida Paulista. A adesão está em R$ 75, e uma parte desse valor será revertido à Fundação Rotária em nome do São Paulo. Também teremos, e aí esse é mais curtíssimo prazo, hoje nós vamos estar participando do jantar com a visita do governador no Rotary Club de São Paulo Norte. Tá? Então, estaremos lá com uma mesa. Acho que tem ainda vagas, provavelmente, se alguém se interessar, mais alguém se interessar. Daqui eu estou vendo que eu estarei lá, o Piragini, o Chicane, provavelmente, porque a dona Yara vai estar lá na nossa mesa, né? O Fredman também estará lá. Então, vai ser muito gostoso, porque nós vamos ter uma mesa e vamos estar com nossos companheiros do Norte, que com tantas coisas eles também nos apoiam. Então, nós vamos estar lá hoje representando São Paulo. Gostaria agora de passar para a Carla contar um pouco para a gente do evento que teve na Praça Rotary no último domingo, já agradecendo muito a Carla por esse esforço todo, está lá nesse evento maravilhoso, pelas fotos que ela mandou, e que vai nos contar um pouquinho agora sobre isso, rapidamente. Faça favor, Carla. Oi, presidente, boa tarde a todos. O presidente Rubens pediu, né, que eu contasse um pouco do evento deste sábado na praça. Eu vou voltar um pouquinho atrás só para que todos entendam o nosso trabalho na praça, né? O trabalho da Praça Rotary começou mais ou menos quando eu entrei no Rotary, faz mais ou menos 10 anos.
né? Foi um clamor aí da Rosemary, que era uma das nossas associadas e responsável pela Fundação Rotary. Ela era um dos membros, né, da comissão da Fundação Rotary, e ela foi à Praça Rotary, que é uma praça que está dentro da nossa circunscrição, inclusive foi uma praça que ganhou esse nome porque foi o Rotary que entregou à prefeitura e à população, né, a praça do jeito que está hoje. Inclusive, o Lívio tem participação nisso, porque enquanto ele foi deputado estadual, ele conseguiu a base da Polícia Militar para a Praça Rotary. É uma praça que, não sei se todos conhecem, fica ali bem pertinho da Santa Casa, no bairro de Santa Cecília. Então, faz 10 anos atrás eu comecei esse projeto. Pode ir passando as fotos, meninas. E o projeto consistia em levar para os grupos que estavam ali de futebol alimento para o café da manhã deles. Então, eu fiz esse projeto, eu toquei esse projeto junto com as mães da escola e com a Rosemary, enfim, e os presidentes sempre apoiaram por uns 3, 4 anos, levando todo sábado de manhã o café da manhã para essas crianças, que são crianças, algumas com uma condição de vida melhor, mas outras com uma condição de vida bastante aí precária, né? Porque algumas vêm desses prédios de invasão, enfim, ou de lugares ali da favela do Moinho. Então, muitos não tinham café da manhã. Depois da pandemia, a volta do projeto veio já com as mães da comunidade assumindo esse papel do café da manhã, como vocês veem aí, né? E ficou para nós do Rotary dar o subsídio com as camisetas, né? Como vocês veem aí na mesa, as camisetas que nós patrocinamos. Agora até existem mais patrocinadores, porque eles pediram um número maior. Então, além do Rotary, outras empresas da região estão patrocinando. E aí eu faço um trabalho também, eu e as mães do Colégio Rio Branco e alguns rotarianos que também ajudaram, de buscar arrecadações de chuteiras, de camisa de futebol, de todo o aparato, né, de futebol para essas crianças, porque muitos não têm como comprar uma chuteira, né? Então a gente arrecada no Colégio Rio Branco, no Colégio Sion, no Colégio da região, e leva para eles, e eles ficam muito felizes quando chegam a mãe do lanche e a mãe da chuteira, né? Que sou eu, e as outras mães dos colégios. Então é isso, o projeto consiste em sábado e domingo de manhã, em escolinhas de futsal para crianças que não podem pagar. E é muito bonito de ver eles participam desse projeto, as crianças participam e as famílias também com muita alegria, porque é tudo feito com muito amor, é tudo feito com a força da comunidade, né? E, enfim, os próprios treinadores são voluntários, as mães, cada uma leva o que pode, uma leva um suco, a outra leva um pão que sobrou em casa, a outra leva um bolo que fez, e aí fica aquela mesona de café da manhã bonita. E o Rotary hoje em dia tem participado, né? Dando os subsídios e, enfim, os insumos necessários para que o projeto continue. Então, as bolas, né? Agora eles estão fazendo um orçamento de bolas e vai vir mais um pedido, presidente. E mas sempre a gente tenta achar aí um preço possível para o nosso caixa. Então, bolas, os uniformes, enfim, até tentar a reforma da quadra, né, com a prefeitura, e parece que agora vai sair. Então, esse é o trabalho, e é muito bacana porque as crianças não ficam na rua, que é uma preocupação, sempre foi uma preocupação. Outra preocupação hoje dos pais é o celular, né, que eles não fiquem muito tempo nas telas. E principalmente esse trabalho que é muito o trabalho de Rotary, de trabalhar a nossa comunidade, né, para o bem e para transformar vidas. Então, esse é o projeto. Começou com o projeto Nutrisport e hoje é o projeto de apoio ao grupo de futsal para crianças da Praça Rotary. Obrigado pelo espaço, presidente. Imagina, Carla, eu é que agradeço em nome do clube e em nome da comunidade mesmo, porque vários estudos já demonstraram que
o esporte segura a barra, vamos dizer assim, das crianças que estão, às vezes, numa linha tênue e entrar por um caminho errado, né? E o esporte ele leva para o caminho certo, né? Vamos dizer assim, o caminho do bem, para o caminho da produtividade sustentável e tal. Então é importantíssimo isso, o que você está fazendo em nome do clube, porque se vários fizessem o mesmo, a gente poderia estar tendo outros caminhos mais, mais produtivos, né, vamos dizer assim, mais saudáveis, né, para a nossa população do futuro, né, para o nosso futuro. Então, muito obrigado. Mas nós vamos ter oportunidade de ouvir mais a Carla mais para frente para contar os vários projetos que ela está envolvida, que ela está fazendo. Obrigado, Carla, mais uma vez. Obrigado, presidente. Quem quiser participar, quem, né, morar na região, porque eu sei que sábado e domingo é difícil você vir de longe, mas quem morar na região quiser visitar o projeto ou participar dessa construção, vai ser uma alegria para a gente. Tá bom? Fico à disposição. Um beijo a todos. Muito obrigado. E último aviso aqui, rapidamente, no final da reunião eu vou novamente tocar nele, mas lembrando que na próxima quarta-feira nós temos uma reunião presencial e nós vamos ter uma palestra muito interessante sobre pirataria, com o presidente do movimento anti-pirataria, Luiz Mona. Tá? Vai ser muito boa essa palestra e também teremos a assinatura de um acordo com a OAB Pinheiros, tá? Promovido pelo nosso presidente Ricardo Piragini, que é um acordo que nós vamos fazer para que o clube e a OAB Pinheiros tenham parceria na divulgação de eventos, ou mesmo na realização de eventos, etc. Tá? Mas, então, vamos lá para a nossa reunião de hoje, agradecendo desde já o nosso governador, que está aqui, o governador Reinaldo Domingos, que está aqui para nos apresentar. Vamos lá, Juliana, faz favor. Tenho a satisfação de apresentar o Reinaldo Domingos. Ele é fundador e presidente do grupo DSOP, da Confirp Assessoria Contábil e da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, ABFIN. Reconhecido como uma das maiores autoridades em educação do comportamento financeiro no Brasil. É o primeiro PhD da área e criador da metodologia DSOP, Diagnosticar, Sonhar, Orçar e Poupar. Amplamente aplicada em escolas, empresas e famílias. É pós-doutor, doutor e mestre em educação financeira, além de bacharel em ciências contábeis, autor de mais de 100 livros sobre educação financeira. Recebeu a medalha de honra ao mérito da Câmara Municipal de São Paulo e integra a Academia Brasileira Rotária de Letras, ABROL. Sua atuação tem contribuído para a formação de profissionais e para a disseminação da educação financeira no Brasil e no exterior. Este é Reinaldo Domingos, também governador do Distrito 4.610, ano rotário 2009-2010, nosso palestrante do dia. Presidente Rubens. Obrigado, Juliana. Então, vamos lá, para proferir a palestra Educação Financeira, esse tema tão importante, inclusive nos dias de hoje, onde está tudo, onde o endividamento cresce assustadoramente, tá? Com a palavra, o governador Reinaldo Domingos, desde já agradecendo. Primeiramente, muito obrigado, presidente Rubens Hanum, que rege essa nossa reunião com bastante maestria. Parabéns. Parabéns, Juliana, pela entonação. Fiquei até orgulhoso aqui. Quantas coisas a gente faz, a gente nem se lembra mais, né? Tantas coisas. Cara querida, tem muita gente, muito amigo aqui, muitos seres humanos incríveis, né? Companheiros incríveis. Meu querido companheiro Chicane, né? Nosso governador querido. E também aqui nosso querido governador Cizenando, que está aí sempre nos coordenando, puxando as orelhas da gente, né? Vocês sabiam disso? Não. Cizenando é o homem que fala firme e a gente tem que
reverenciá-lo. Eu não sei se ele está aqui, mas de qualquer maneira, eu quero agradecer a todos, né? O Ricardo, que também está sempre com a gente, o Sérgio, enfim, pessoas que vêm trabalhando aí sobre, principalmente sobre o servir, sobre o dar de si antes de pensar em si, mais se beneficia, quem melhor serve. Eu venho na minha vida já há 25 anos servindo fielmente o universo da educação do comportamento financeiro. E esse universo me fez projetar uma nova profissão depois dos meus 40 anos de idade, eu, como bacharel em ciências contábeis, presidente da Confirp, uma das maiores empresas de contabilidade. Falei, não vou mais fazer isso, vou trabalhar com algo que me dá mais, né, prazer, que é o ser humano, e em especial crianças. Quando lancei meu primeiro livro, Terapia Financeira, estava ainda com ele rascunhado quando fui indicado a governador. Eu falei na reunião, viu, meu querido Rubens? Eu falei assim na reunião assim, tava o Pimentel, tava toda a equipe lá distrital, aquela reunião, né, fatídica que os governadores passam. Eu falei assim, eu estou aqui para servir, mas eu tenho uma missão logo após eu servir, se for aqui indicado, fazer com que a educação financeira, e eu estava com o livro rascunhado na minha mão, que era o Terapia Financeira, que já tinha descoberto nele a escrita, uma metodologia, que é essa DSOP, e logo em seguida lancei um outro livro chamado Menino do Dinheiro, e aí entendi que educação financeira é muito mais fácil, meu presidente Rubens, levar para uma criança do que para nós aqui adultos. Então, tudo que eu for colocar aqui para vocês é muitas constatações, estudos, né, ciência, pesquisa. E eu tenho a grata, né, alegria de estar com mais de 1 milhão de crianças já educando-se financeiramente nas escolas privadas e públicas no Brasil. Mais um evento maravilhoso que eu quero dividir com vocês antes de falar um pouquinho sobre a educação financeira propriamente dita é que o prazer maior que eu estou nesses momentos é que estamos abrindo o mercado da África, né? Então já estamos com dezenas de milhares de alunos africanos com educação financeira sendo inserida a eles. Estamos falando de Angola com a porta de entrada e nós estamos, já estive lá em alguns momentos nesse ano, foi muito maravilhoso porque o Banco Central de Angola, que é o Banco Nacional, a principal petrolífera de lá também, é Sanangol. Enfim, são maravilhosos e estão sedentos por esse conhecimento. E lá não existe ainda um cartão de crédito parcelado, não existe o Pix. Então, é uma população, uns seres humanos assim incríveis. Eu não tinha essa dimensão quando há 5 anos começamos a exportar nossas obras para lá. E depois a minha ida para lá foi o start para a gente ter um programa com o Ministério da Educação de Angola. Então, nós estamos também no governo de Angola. Então, para mim, é muito prazeroso, porque nós aqui, rotarianos, temos uma condição privilegiadas, né? Nós somos privilegiados, né, Francisco? Somos todos privilegiados. Deus foi muito generoso com todos nós, mas não está sendo generoso, ou melhor, Ele está sendo generoso com todos nós, inclusive aqueles que não têm uma condição abastada. Mas as oportunidades são para todos. E por isso a educação do comportamento financeiro, ela entra como uma luva. Então, para mim, essa metodologia não foi criada, ela foi vivenciada por mim até os meus 37, 40 anos, quando eu descobri que tinha um método. E esse método, logicamente, foi para o meu mestrado, doutorado, para fazer a ciência dele, para ter o reconhecimento, né? Para ter essa liberdade de levar aonde realmente tiver que levar esse conhecimento. Então, nós temos hoje o privilégio, o prazer, né, de fazer isso praticamente 24 horas. Eu peço desculpas pela minha ausência, sabe, presidente Rubens, mas é por uma causa justa, não é porque eu não quero estar aí presente. À medida do possível, o Ricardo me puxou aí, me enganchou algumas vezes, ó, vamos, que precisamos estar lá. Então, assim, seja aqui ou em qualquer lugar do mundo, o Rotary está sempre na minha, né, na minha bandeira direita aqui, sempre sendo cuidado com muito carinho, porque eu tenho muito amor por essa instituição. Instituição essa que hoje leva a paz, a compreensão mundial para o mundo. Então eu só tenho aqui a agradecer a Deus por estar junto com vocês nesse momento.
Essa é a minha preleção inicial. E eu queria agradecer a Deus, né, por tudo isso, pela vida da gente que está aqui, pela vida dos nossos familiares, pela vida das pessoas que nós conhecemos e aquelas que nós não conhecemos. Eu fiz aqui, eu fui ousado aqui, fiz uma pergunta no chat, assim, bem de pronto para todos vocês. Não sei se vocês viram no chat, mas está aqui a pergunta, eu vou repetir para ficar mais claro, porque a gente precisa entender por que que nós estamos aqui. Não se trata só de uma informação da educação do comportamento financeiro, vai muito além do que isso. E tudo começa pela uma chamada sustentabilidade. Quando a gente fala que nós queremos um mundo sustentável, nós estamos falando do nosso planeta, sim, mas para quem vive no planeta, cadê a sustentabilidade dessas pessoas? Onde estão a sustentabilidade daqueles que vivem no planeta? Porque sim, nós precisamos cuidar do planeta, nós precisamos cuidar da nossa fauna, dos nossos rios, enfim, de todas as nossas frentes que nós entendemos que são muito importantes. Quem cuida mesmo do ser humano com relação ao universo do dinheiro e do crédito? Onde aprendemos isso? Queria até provocar um pouquinho aqui de vocês, vocês podem interferir, porque eu não estou aqui monólogo, né? Eu vou até chamar o Ricardo aqui para falar. Ô, Ricardo, onde estamos, né, com relação ao cuidado que um dia tivemos ou não tivemos nas nossas escolas, e aí eu falo dos nossos pais, nossos avós, mas vamos falar da gente que está aqui ao vivo conosco aqui, e eu queria compartilhar com vocês e entender um pouco. Porque o governador Chicane, que está aqui, sabe muito bem que eu estive na época, com o governador, né? Com o governador, o presidente nosso governador de 100 anos, meu Deus do céu, fugiu aqui. Fala para mim aqui, Ricardo. O dos 100 anos? Quem é o nosso governador que deixou a gente há pouco tempo? Sim, não, não foi o Diogo, não, foi. Pimentel. Pimentel. Entendi, perdão, Quando o desculpa. Pimentel ainda estava Tá. presidente da Fundação dos Rotarianos no colégio, eu estive presente a ele, conversando com ele sobre a inserção da educação financeira no Colégio Rio Branco, e não conseguimos isso porque no Estatuto Rotário a gente não pode ofertar qualquer tipo de produto que seja de um rotariano dentro das regras estatutárias, e eu respeitei. E daquela época lá para cá, a gente evoluiu demais. Aí a pergunta que quer falar, não quer calar aqui, é o seguinte: e se nós, aquelas pessoas que nós temos hoje ao nosso redor, Ricardo, se a partir de hoje elas não mais recebessem seus ganhos mensais, por quanto tempo estas pessoas que você tem no seu entorno, né, onde você convive no dia a dia, não estou falando daquele super mega milionário que você sabe que você tem pelo menos uns 1.000 deles que são seus amigos, mas eu estou falando daqueles que são os milhões que passam por nossas vidas e a gente nem percebe. Se a gente perguntasse a partir de hoje não mais recebesse seu salário, seu ganho mensal, seja um MEI, seja uma PJ, seja um CLT, seja um servidor público ou até mesmo um aposentado, por quanto tempo essas pessoas conseguiriam sobreviver e ter um padrão de vida mantido se parar de receber seus ganhos mensais, seus salários? Qual seria a resposta da maior parte dessas pessoas? Governador, essa é uma questão mais que relevante, porque a gente percebe claramente, né, que depois de uma determinada idade, na qual eu me incluo, com aposentadoria, se você não mantiver o seu trabalho, a gente não consegue pagar nem o plano de saúde, né? E a grande maioria das pessoas não tem uma reserva para 10, 15 anos. É muito difícil, né? E o que se faz muito é, no meu caso, né, por tradição de família, é investir em imóveis. Mas agora, com a mudança da legislação tributária, nós vamos perder um pouquinho mais. Então, o planejar uma aposentadoria e uma vida depois do trabalho, ela não é importante, ela é fundamental para a nossa sobrevivência, né? E só a educação financeira vai conseguir. Talvez a nossa geração não consiga,
mas com esse seu trabalho, a gente possa plantar uma boa semente para as próximas gerações, né? Perfeito, Ricardo. Linda sua resposta, muito sábia, inteligente. E essas pessoas que estão ao nosso redor, nós tivemos uma pesquisa pela Associação Brasileira dos Profissionais de Educação Financeira, BEFIN, a qual eu sou presidente e fundador desde 2012, para as 100 maiores empresas desse país, junto aos seus colaboradores. Não passaram todos eles, inclusive em todas as esteiras ali de hierárquica, né? Gerência, assistentes e chão de fábrica. A média não passa de 3 a 6 meses a sustentabilidade para a pessoa conseguir continuar mantendo o seu atual padrão de vida. Então não sou eu que estou falando, é pesquisas que mostram, e nós estamos falando de empresas de primeiro mundo, empresas grandes, gigantes, que têm inclusive previdência, tem tudo, mas essas pessoas não têm sustentabilidade. E quando a gente fala do planeta, eu volto nele, a gente volta para as pessoas que vivem no planeta. Não adianta ter um planeta bacana se as pessoas que vivem nele não estão bem. Então não se trata mais de algo meu, algo que efetivamente é uma política pública. E eu participei diretamente na Câmara de Deputados em 2016 e colocamos, sim, a educação financeira nas grades curriculares pela Base Nacional Comum Curricular a partir de 2020. E agora, recente, o Senado aprova a Lei Diretriz da Educação, inserindo a educação financeira como obrigatória, como tema transversal nas escolas. Uma vitória, uma grande vitória. Porém, precisamos entender o que que é a transversalidade, né, meu querido governador Chicane? Transversalidade é uma vontade que as escolas têm, que nem não necessariamente vão inserir aquilo que efetivamente vai transformar aquilo que precisa ser feito. Então, temos ainda grandes desafios. Enquanto não for uma disciplina curricular efetiva, nós vamos continuar com problemas menores, talvez, nas próximas gerações, mas ainda com alguns problemas. Então, nós temos um outro projeto de lei que está para regulamentar a atividade do profissional, como o contador, o advogado, o médico, nós precisamos regulamentar, mas hoje já é uma profissão que já emprega muita gente e a gente está muito feliz com isso. E com essa minha trajetória, para que nós estamos fazendo tudo isso? É porque hoje nós temos, vamos lá, vamos citar aqui nas fases da vida, vou pedir para a minha assessora colocar aqui, subir, o que são as fases da vida dos nossos, né, pares, dos nossos irmãos, né, seres humanos? Quais que são essas fases da vida? Está colocando? Rita Ramos, não está aqui não. Vou pedir para ela colocar, subir novamente. Porque nós temos hoje, nós começamos com uma criança e vamos até uma sucessão. Hoje, nós estamos aqui praticamente numa situação extremamente difícil. Por quê? Vamos olhar para dois extremos. O primeiro extremo são os aposentados pelo INSS. INSS quer dizer Instituto Nacional de Seguridade Social. Para nós que somos da área de educação do comportamento financeiro, e eu batizei isso como isso nunca será suficiente. INSS. Se não é suficiente, presidente Rubens, eu não sei se você é aposentado pelo INSS, não sei se é. Pô, Se é. Quanto isso representa para você ter o seu orçamento que você vive hoje? eita, muito pouco, muito pouco. Presidente, dá para viver com esse valor, Não presidente? dá, não dá, de jeito nenhum. Isso não dá É para o nosso impressionante, isso, presidente isso não Rubens. dá. E isso se agrava à medida que também você tem dificuldade na, nas gerações que têm vindo, né? Porque na minha geração, ela acaba arcando também com o custo das gerações que estão vindo. Então, não dá Esse mesmo. Esse ponto não dá, eu não sei se quem está aqui está aposentado pelo INSS, mas eu sei que muita gente. Na rede Chicane, você deve receber uma fortuna do INSS, porque você sempre contribuiu com o teto máximo do INSS. Confere, Se- o governador. Sempre contribuí pelo máximo, trabalhei quase 44 anos na General Electric, com uma boa remuneração, e hoje o que eu recebo do INSS, como mencionou, acho que o Ricardo, não paga o condomínio onde eu moro, e Esta é a representa menos resposta. de 10% do meu custo mensal.
Como podemos viver com sustentabilidade, né, Carla? Governador, nós estamos hoje diante de uma, de um grande abismo financeiro, onde nossa população está cada dia mais pisando nesse abismo, e principalmente nessa areia movediça. Por que eu falo isso? Se nós pegarmos todos os nossos contratos, que somos empreendedores aqui, somos empresários, profissionais liberais que estão aqui conosco, se nós pegarmos efetivamente todos os contratos que a gente tem com as empresas que a gente trabalha, todos os regimes CLTs, servidores públicos, autônomos, enfim, todos estes que hoje são MEIs, que têm os seus contratos, que têm lá o seu contrato atrelado ao quê? Geralmente ao IPCA. 99% dos dissídios das categorias das nossas empresas estão atrelados ao IPCA. IPCA não passa de 5 já há muito tempo, 5% ao ano. Carla Blanco, 5% de aumento no seu ganho, independentemente de qual atividade que você faça. Como foi, Carla Blanco, para você agora essa pergunta, como foi os últimos 36 meses? Eu nem vou trazer você para o mundo mais anterior ainda, mas vamos pegar os últimos 36 meses desse nosso convívio. Qual foi o aumento médio do aumento daquilo que você compra, que você consome? Vamos pensar que nós estamos falando de produtos e serviços que você hoje tem à sua disposição e que você e sua família acaba utilizando. Qual o percentual? Foi esse de 5% ou foi algo muito parecido a 20 para cima por cento ao Ah, ano? não, 20 para cima. Sem dúvida. Eu sou aquela dona de casa que vai no supermercado mesmo toda semana e a gente leva cada pulo, né? Cada susto. Né? Tem alimentos que mais que triplicaram, né? O café, o azeite, a carne. É assustador. É Então, assustador o variável que é, né, o mercado brasileiro. E muito mais 5%. Nossa renda não acompanha, né, a atualização da nossa renda não acompanha o custo dos produtos, sem dúvida. como o INSS não acompanhou, né? Só para ter uma informação importante Exato. para todos, o INSS no Plano Real, 1994, não faz tanto tempo assim, né, na rede Chicane. O tempo passa tão rápido, mas parece que foi ontem, né? O nosso presidente, né, nosso querido Plano Real, que chegou, né, e chegou com bastante força, e até hoje temos, graças a Deus, mas quando ele lá estava, o Plano Real, nós tínhamos, só para ter uma curiosidade, Carla, 9 salários mínimos, era o piso da categoria do INSS, era o piso do INSS. Hoje nós estamos com menos que 5. Nós perdemos, em média, 4 pisos da categoria, pisos de salários mínimos na categoria. Por isso que o seu ganho de benefício da rede Chicane do INSS não paga 10% do seu custo mensal, porque nós perdemos o poder do INSS, que também reajusta em 5%. Portanto, essa é uma verdade já constatada. Nós não temos o que fazer sobre o que aconteceu. E o mais grave, meu querido presidente Rubens, está continuando. Não parou. Não parou. Nós estamos dilapidando a sociedade brasileira de uma forma assim exponencial, não é mais linear, ela é exponencial, ela está subindo. Por quê? Olha as tomadas de nossas governanças. Estou falando de todos os governos, não sou partidário, não sou partidário. Eu sou apolítico. Estou falando de uma situação verdade. Eu só trabalho com a verdade que eu consigo pesquisar e entender, obviamente, né? Então, nós temos hoje um problema eminente, onde tivemos os últimos acontecimentos, o crédito consignado. Quem tem empresa aqui sabe exatamente que os colaboradores antes tinham um convênio com as empresas, aí mesmo no colégio, meu querido Arrid, na faculdade. Nós temos, nós tínhamos lá um convênio com o crédito consignado, com algum banco, e fazíamos lá a nossa seleção. Pode, não pode, vou dar, não vou dar. A partir de março de 2025, passou a ser porteira aberta. 70 instituições financeiras prontas para falar: pegue o dinheiro aqui, crédito consignado. A empresa só vai saber no e-social, quando o departamento pessoal, o RH, recebe lá
por meio do e-social, olha, desconta 35% deste, daquele trabalhador. Eu estive no Senado em 10 de julho do ano passado defendendo essa causa para inserir dentro do clique do trabalhador um, pelo menos um vídeo, um conteúdo para fazer realmente prevalecer o que é o crédito consignado, se você está ou não apto a fazê-lo, com consciência. Logicamente, a Febraban não quis isso, logicamente, o governo não quis isso, e nós continuamos, né, metralhando, acabando com o resto da saúde financeira dos nossos trabalhadores no Brasil. Porque o servidor público já tinha, o INSS, os aposentados já tinham, faltava a iniciativa privada ter céu aberto. E é o que aconteceu. Então, nós temos hoje um problemão conjuntural. De um lado, os aposentados como a gente na rede, porque eu também tenho minha aposentadoria, que não paga também meu condomínio, não consegue pagar meu condomínio. E olha, e representa uma fatia assim muito significativa, porque 99% de quem tem a previdência, não é o seu caso, né, Carla? Porque você é muito novinha ainda, você pode ainda mudar essa história, né? 99% depende de parentes ou tem que continuar trabalhando, gente. Vamos lá, rotarianos. Não adianta a gente fazer causa social só se a gente não fizer causa também social financeira. O que eu quero muito do Rotary, né, é que ele abrace a causa da educação do comportamento financeiro. É uma causa de destruição em massa, em cascata. Ela está arrebentando o nosso país. Nós vamos continuar fazendo programas, sim, sociais, que é maravilhoso, mas nós não temos um programa social de nível de redução de endividamento consciente. Não é o problema da dívida, não é o problema do crédito. Crédito é uma dádiva. Ouça o que eu estou falando. Crédito é uma dádiva. Você compra uma casa própria, você compra um carro, você financia, você empreende na sua empresa por meio de Finame, de qualquer outro tipo de financiamento que você possa ter. Não é esse o problema. O problema é que nós gastamos mal, compramos mal. Aquele supermercado, Carla, que você falou aqui, citou, todo mês está tendo mudanças, toda semana talvez está tendo mudança nos seus preços e a gente passa lá correndo porque não temos tempo. Tempo, um agente muito importante na vida de todos nós. Então nós precisamos entender que esse tal tempo precisamos olhar para dentro daquela célula mais importante do ser humano, que é a família. Tudo acontece na família. E pesquisas pela ABFIM, que já constata que 30 a 40% de excessos e desperdícios dentro das nossas famílias. Isso acontece dentro das nossas casas, presidente Rubens. Está acontecendo nesse momento, com os nossos empregados, com as pessoas que trabalham para a gente, nas nossas empresas. É uma onda muito grande, um tsunami chegando na vida de todos aqui presentes. Não tem essa de ser a atividade que a minha, eu estou numa outro patamar de vida. Não é só isso, nós temos problemas muito maiores, né? Que a gente precisa olhar. Por isso que eu quero trazer aqui para vocês que a oportunidade de levar a educação financeira, quanto mais idade temos esse nosso ser humano, mais difícil será para a gente efetivamente conseguir conquistar essa sustentabilidade proposta. E nós temos duas rendas na nossa vida muito clara. A renda ativa, que nós vendemos horas para receber dinheiro, independente do vínculo empregatício que eu tenho. E nós temos uma renda passiva, governador Chicane, que o senhor, doutor, mestre, teve que fazer independente do INSS. É sua autoprevidência. Senão, nós não estaremos aqui sentados e conversando e sendo um grande doador do Rotary Internacional para levar aquilo que efetivamente nós gostaríamos de levar e sempre levamos. Então, assim, o nosso problema ele vai muito mais fundo. Então não adianta eu vir aqui trazer para vocês só a solução da metodologia que eu tenho. Sim, vai ajudar demais, mas enquanto a gente não tiver efetivamente a consciência financeira dos nossos familiares, governador Chicane, são eles que vão resolver o problema do desequilíbrio financeiro. Então, todas as famílias, dos nossos alunos, todos os nossos alunos, e pasmo fiquei com uma pesquisa que nós fizemos de saúde mental. Sabe quem está sofrendo mais com saúde mental? A classe A. Não é a classe Z, B, C, D. Não, é a classe A. Porque a classe A muitas vezes vive com aquilo que não pode viver. Vive com status que não é verdadeiro.
que muitas vezes eu tenho certeza, governador Chicane, que muitos dos pais que chegam no colégio, deixam seus filhos, eles não têm mais o pagamento da a mensalidade em dia, mas ele está com um carro no primeiro do ano melhor. Então as pessoas estão perdendo totalmente esse equilíbrio e elas estão sofrendo mais. Pesquisa essa feita por 1.000 psicólogos, né? Nos seus clientes que tinham saúde mental. Então, assim, a gente tem um problema muito eminente, claro, e essas fases que eu coloquei aqui da vida primeiro, nascimento até 17 anos. É onde forma, é onde nosso colégio está trabalhando com essas crianças, é onde a escola pública. Só que o problema não é nosso colégio, meu querido Chicane, que faz um trabalho brilhante, um dos melhores do Brasil. Nós estamos com o problema dos 40 milhões de crianças do ensino público que não têm a chance de estar num colégio Rio Branco. Aqueles. E nós estamos hoje em diversas, dezenas e dezenas de prefeituras já educando crianças na base, desde o infantil até o ensino médio. Então eu sei que essa base aqui é o alvo principal da minha missão. E para fechar já já a minha fala, porque eu não vou ensinar educação financeira para vocês hoje, eu só quero conscientizá-los da problemática e da missão que eu estou exercendo. É isso que eu vim fazer aqui. Eu vim conscientizar vocês, a abraçar essa causa junto com a gente. O Rotary faz muito bem isso. Abraçou a causa um dia, né, da poliomielite no mundo e fez sucesso. Foi vitorioso. Mas a gente está destruindo gerações futuras. E nossas gerações não estão se preparando. Nós vamos ter o pai rico, o filho nobre e o neto pobre. Todos nós que estamos aqui, nós podemos cometer esse grande erro. Talvez estejamos cometendo esse grande erro, porque educação financeira é genuína, ela é comportamento, é humana, não é número, não é cálculo, não é planilha. Por isso, aonde a gente pega mais forte, desde quando inicia-se uma jornada da vida financeira, que é na criança, no jovem. Depois no ter, aqui nós temos a vida adulta, as nossas universidades, ensina tudo, menos educação financeira. E nós temos hoje graduação em educação financeira, que é um tecnólogo, que nós conseguimos colocar de pé pelo MEC, nota 5 máxima. Nós temos pós-graduação, lato sensu, e nós temos mestrado e doutorado internacional com reconhecimento no MEC no Brasil. Essa esteira acadêmica, ela está plena, plena. Porque nós precisamos de multiplicadores, nós precisamos dos professores. Sem academia, não tem professor. Então, aí entra o último estágio que é do ser humano que somos nós. O estágio do manter. Na rede, você está no manter, eu estou no manter. Rubens está no manter. A grande maioria aqui já está no manter. Mas manter para quem usufruir? Se nossos netos e bisnetos não estiverem com esse conhecimento, pai rico, filho nobre, neto pobre, nós seremos vítimas de gerações pobres, muito pobres, porque o Brasil, se não fizermos nada, se continuarmos na inércia de jogar crédito para todo mundo. Agora veio o crédito do aluguel, viu, Chicane? Você viu isso? Não sei se você viu, mas agora você pode colocar o crédito consignado do seu trabalhador, do seu funcionário, descontando dele 30% para pagar o aluguel dele. Já aprovado na Câmara e está indo para o Senado e vai ser aprovado. Mas nós não temos só isso, nós temos o Desenrola Brasil para as pessoas, para a área rural, e Desenrola Brasil para os MEIs, porque os MEIs estão devendo 70% de todos os MEIs não pagam os seus impostos. Então, e são 17 milhões. Não é uma pessoa, são 17 milhões. E 70% não pagam os seus impostos. Então, nós estamos num problema generalizado. Eu queria só que passasse aqui a metodologia, Rita Ramos, se você conseguir parar aqui, só para deixar, vou fechar minha fala nesses próximos 2 minutos, para deixar esse é o método que eu vivenciei e alcancei a minha independência financeira aos 37 anos de idade. Com esse método, a gente já construiu muitas famílias e estamos construindo um continente africano. Eu faço aqui minha fala para materializar. É mais fácil, e a gente já sabe disso, educar a África do que educar o Brasil, financeiramente falando. Porque lá eles estão prontos.
Lá a gente está chegando um pouco antes, sabe, governador Chicane? Um pouquinho antes. Uma bênção, uma bênção. Então, assim, D do diagnosticar é descobrir para onde está indo essa grana. O S é o motivo de viver. Não podemos mais gerar pagadores de contas. Se você perguntar para todas as pessoas, elas pagam as contas. Se ele for lá no Silvio Santos, no programa da Patrícia, e falar assim: eu quero ganhar, por que que eu quero ganhar aqui 1 milhão? Para pagar dívidas. Enfim, as pessoas não têm mais sonhos. Pobre não é a pessoa que não tem dinheiro. Pobre é a pessoa que deixou de sonhar. E é nesse sentido que nós temos que trabalhar. O eixo principal, materialização dos sonhos, das necessidades e da independência financeira também. Orçar, um jeito diferente de orçar que não tem nada, absolutamente nada a ver. Essa é a obra que traz quase uma Bíblia da educação financeira, 10 milhões de tiragem já. Então nós sabemos que nós estamos no caminho, mas é um caminho que ainda vai ter muitos, né, obstáculos, muitas oportunidades e dificuldades. E o poupar nada mais é que você pegar esse dinheiro e falar assim: esse aqui, Carla, é para minha aposentadoria sustentável, esse é para minha independência, esse aqui é para trocar meu carro. Esse aqui é para comprar o celular novo que meu filho está querendo. Só que ele precisa participar. E aí nós temos outro tipo de conteúdo, que é um conteúdo para a gente deixar aqui, que é esse. Mesada não é só dinheiro. Sabe quantas mesadas tem hoje para você ensinar para uma criança? 8 tipos de mesadas. Não é a mesada financeira que a gente acha que tem. E aí as pessoas falam assim: eu não recebi mesada. Mentira, você recebeu mesada como todo mundo no Brasil, porque teve a mesada voluntária. Seu pai te deu dinheiro para você comprar bala, sorvete, guloseima, e você naquele momento estava sendo inserido num universo financeiro e não descobriu isso. Portanto, eu quero fechar aqui minha fala. Rita Ramos, por favor, é minha assessora executiva que está aqui me guiando. Obrigado, Rita, por nos ajudar aqui. Coloque para mim essa última que é o meu Instagram. Gostaria que vocês pegassem e marcassem. Eu quero vocês junto comigo. Eu preciso do Rotary. Governador Chicano, a gente precisa fazer uma ação. O meu querido Rubens, nosso presidente, que está aí na batuta do nosso São Paulo, querido São Paulo, a gente pode fazer mais, a gente deve fazer mais. Nós não podemos mais ficar inertes. E tenho aqui a grata alegria de deixar vocês aqui uma sensação de missão cumprida, pelo menos de ouvintes. E obrigado, né, por estar compartilhando comigo e dando essa oportunidade. Quantas vezes for que o Rotary me chamar para o que precisar em questões de educação do comportamento financeiro, como missionário, como um, um pastor dessa área, porque às vezes eles falam assim: ô Reinaldo, você fala como um pastor. Eu falo assim: meu ministério é educação do comportamento financeiro. Tá tudo certo, pode falar também. Mas quero agradecer, meu querido presidente Rubens, devolver a palavra para sua pessoa. A minha vinda aqui hoje era para passar, e não é desabafo, eu vivo isso 24 horas. Vocês devem me conhecer um pouco. Essa é a minha missão, eu espero ter o apoio, né? Continuar tendo, porque eu já tenho, viu, governador Chicano? Você sempre me apoiou em todas as minhas frentes, e todos os nossos governadores, e todos os nossos companheiros. Mas a gente precisa intensificar, porque se sustentabilidade é uma das veias principais do Rotary, e a educação também, a educação financeira passa a ser uma das prioridades para nossas, né, gerações, populações, enfim, do nosso país e também de outros continentes. Muito obrigado. Parabéns, governador, parabéns, muito obrigado. Acredito que, pelo que eu estou vendo aqui no chat, todos estão admirados e agradecendo muito por essa aula maravilhosa de conscientização, mesmo como o senhor falou. Agradeço e já me coloco à disposição quando o senhor puder, para a gente conversar um pouco mais, para ver como é que a gente pode dar andamento nisso em algumas comunidades, enfim. E aí eu queria fazer uma pergunta. Nós temos um tempinho ainda para pergunta, que eu vou abrir para os companheiros, mas antes eu queria fazer uma pergunta para o senhor rápida. O senhor falou que em Angola, quando o senhor está lá trabalhando agora um pouco, está mais fácil porque começou, chegou um pouquinho antes. Tá? Então, o momento talvez ideal, ou é o momento mais adequado. O que Angola, quer dizer chegar um pouquinho antes? Angola tem 51 anos de independência.
24 anos de paz, porque quando ela alcançou a independência, ela teve problemas de guerras internas, né? Logicamente, o Sul, o Norte, apoiado por Rússia, os Estados Unidos, enfim. E só parou a guerra porque os Estados Unidos, no dia 11 de setembro, quando caiu a Torre Gêmeas, os Estados Unidos tirou a tropa de lá, o Norte veio e tirou, e acabou a guerra naquele momento, 2001. Mas estão em paz. E por que lá? Por que nós começamos pela África e não pelos outros países? Porque lá a educação é respeitada. Lá a academia é respeitada. E eles estão sedentos. Para você ter uma ideia, só um episódio rápido. Eu tive a reunião logo no segundo dia de Angola. Eu estava no Banco Central de Angola, um banco nacional. É lindo lá, maravilhoso. 15 membros da inclusão da literacia financeira. Eu fui para fazer a apresentação e o MED, que é o MEC daqui, o MED de lá, Ministério da Educação, estava junto. E para minha alegria, dos 15, 4 membros técnicos do Banco Central de Angola são alunos meus da metodologia DSOP, pós-graduados. Eu fui orientador de todos. Imagine, meu querido presidente Rubens, eu não precisei apresentar a metodologia. Eles apresentaram a metodologia. E mudou a vida de cada um deles, das famílias deles, e eles estão pregando isso lá. E aí a gente percebeu que eles precisam muito. Eles têm também lá o pé de meia, que é aquele que nós estamos dando R$ 200 para cada aluno para estudar no ensino médio. Lá eles têm também. São milhões de pessoas que eles já têm fazendo isso. Só que eles estão dando dinheiro e querem contratar justamente os nossos trabalhos do Banco Central, justamente para poder dar o dinheiro sem propósito, dar o dinheiro sem sentido, porque esse dinheiro está entrando com os pais, eles estão gastando da forma que está. E lá é um país que tem uma inflação galopante. R$ 1, 200 kwanzas. R$ 1, 200 kwanzas. Então, a gente precisa entrar. E eles, como eu falei, eles não têm ainda um cartão de crédito digital muito claro, eles não têm o Pix. Então, lá é muita espécie, muito dinheiro, né? Então, assim, a gente realmente está num caminho bacana. E a gente foi para a igreja, a gente está com todos os pastores e bispos e padres, então a gente foi para a igreja, porque é a igreja que está a comunidade da família. Então a gente foi muito focado na igreja, focado na educação básica privada, que são na verdade, nós temos 3.000 escolas privadas, como o Colégio Rio Branco, e nós temos lá, então dá mais ou menos 4 milhões de alunos na iniciativa privada e 6 milhões na área pública. E então nós estamos com 2 projetos, a privada já entrando e a pública validando a cultura do nosso material para poder realmente adentrar no país todo. E as empresas, a gente também está fortemente nas empresas, porque nós começamos pelo Banco Central, né, de Angola, que é o Banco Nacional, e já homologou. Nós estamos lá, a Sanangol, que é a principal petrolífera deles lá, que tem 8.000 colaboradores, já estamos com projetos para iniciar as atividades. Então, nós vamos para o lado das empresas, para poder falar com o colaborador, que é o provedor, que é o pai do aluno, seja ele na iniciativa privada ou pública, e do outro lado, nós estamos na iniciativa privada e pública nas bases, desde 2 anos de idade. O material de Angola. Rita, você pode trazer o material de Angola aqui, só para mostrar a cara desses kits, que a gente está começando primeiro para a parte literária, e depois a gente vai para a parte didática, porque tem que haver uma cultura disso primeiro. Por isso, Angola. E olha, eu vou falar, se a gente tem dúvida que não foi em Angola e não conheceu um povo tão bom, eu recomendo a todos estarem em Angola, porque é um povo abençoado por Deus. São generosos. Lá não tem esse negócio de racismo, gente. Eu sou branquinho, quase leite, né? Cheguei lá, aqueles baita daquelas pessoas. Gente, eles não têm isso. Aqui no Brasil que a gente tem essa discriminação, lá não tem isso. Lá é um povo extremamente puro ainda. Eles estão ávidos por educação. Por isso, presidente Rubens, a gente está muito feliz por estar lá. Já estamos começando a conectar com Moçambique. Cabo Verde, a gente já tem franquia nossa em Cabo Verde já há algum tempo, não é de hoje. Então, a África para nós é um braço extremamente importante. Nós queremos educar financeiramente a África com metodologia da SOP de uma forma para ser um continente diferente daqueles que hoje sofrem, que o africano sofre muito, né? E a gente pode ajudá-lo.
Obrigado, governador. Tem uma pergunta do Maurício, não sei se o Maurício quer fazer direto ou quer que eu leia aqui. Eu vou ler aqui. Ele fala o seguinte, sobre renda passiva através de investimentos imobiliários. Qual a sua opinião sobre fundos imobiliários, os quais pagam rendimentos mensais e que são isentos de imposto de renda? Qualquer tipo de investimento isento de imposto de renda é muito bom, né? Nós temos aí LCI, LCA, CDB, enfim, CRACRE, enfim, nós temos vários investimentos hoje que são isentos, né, obrigado, Vitor, isentos de impostos, né, ainda federais. Isso aí não sei se vai durar muito tempo, mas já já, se continuar na forma que nós temos hoje da tributação brasileira, já já isso não vai ter mais essa isenção. O nosso problema maior foi o dividendo, né? Que nós voltamos o dividendo a pagar 10% a partir desse ano, e isso tudo vai encarecer um pouco mais os empreendedores. Por isso, tem muitos empreendedores olhando para as suas operações para ir para o Paraguai. Por quê? Porque lá ele vai ter uma carga tributária menor. Então, nós estamos decompondo, né? Dilacerando praticamente a nossa base empresarial no Brasil, dos nossos, empreendedores. Eu diria que a parte de investimento, resumindo essa parte de investimento, eu sempre falo assim, olha, não olhe o quanto você vai pagar de imposto. Primeiro você precisa ter o dinheiro para pagar ou para guardar. Entre duas coisas muito importantes na educação financeira que a gente coloca para as pessoas. E eu já fui em milhares aí de escolas, universidades principalmente também. Eu me lembro de uma universidade, a pessoa fiz uma palestra bacana, como eu sempre faço. A pessoa, um aluno no meio dele, lá ele levantou e falou assim: Ô professor, qual o melhor tipo de investimento? Eu falei assim: guardar dinheiro. Ele voltou a perguntar, falou, mas professor, qual tipo de investimento que rende melhor? Eu falei assim: guardar dinheiro. Mas se você quer saber, então vamos lá. Vamos começar com três perguntas para você. Primeiro, o que você quer com esse investimento? Que é a finalidade. Segundo, quanto tempo você quer, né, guardar ou realizar essa finalidade, que seria um sonho, uma necessidade? Quanto tempo? E a terceira pergunta, você quer correr risco ou não? Que risco você quer correr? Três respostas. E a quarta que eu fiz para ele espontaneamente, eu falei assim: quanto de dinheiro você tem? Esse aluno falou: não tenho dinheiro, professor. Por que você quer saber de investimento então? 90, mais que isso, por cento do brasileiro não guarda nada. Não tem guarda, não tem dinheiro. Então, assim, é uma, é uma situação muito isolada aqui. Quem tem dinheiro é essa pessoa aqui de 5% no Brasil. Os outros 95%, nós temos que aprender eles conseguirem ter dinheiro. Porque onde está o dinheiro dele? No desperdício e no excesso de gastos não conscientes. Por isso que são duas palavras-chave para a educação financeira. Essas vocês podem levar para a vida. Duas palavras. Educação financeira tem chaveada em dois, né, eixos aqui, ou dois pilares. Aqui nós temos renúncias e aqui nós temos escolhas. Todos nós aqui, unânime, todos nós tivemos renúncias para a gente estar aqui hoje, porque nós fizemos escolhas mais assertivas. Respondido, professor Rubens? Bom, Deus, muito obrigado. Temos aqui um comentário da Carla afirmando, concordo com ela, que se no Brasil nós tivéssemos educação financeira para as crianças, com acesso à educação financeira, nós teríamos uma faixa de classe média bem maior em 20 anos. Muito, muito. Se a gente começar hoje, daqui 30 anos a gente resolve o problema. Se a gente continuar só fazendo de conta que estamos começando, vai demorar 50 anos. Como o nosso país não tem projeto de 50 anos, né, na Rede Chicane, né, Rubens, não tem projeto de 50 anos. O projeto que os nossos governantes agora querem se eleger ou se reeleger, eles querem falar de 4 anos. Desculpa, 4 anos não se rege qualquer, né, nenhuma empresa, ninguém. Então, assim, nós estamos brincando de fazer política, brincando de ser políticos, brincando de fazer de conta, e eu sou muito prático nisso. Não é o governo direita, esquerda que vai resolver, é a sociedade civil que precisa resolver. São instituições como essa que nós estamos
há muitos anos. Eu desde 94. Tenho orgulho de ser rotariano, porque eu sei que a gente paga para servir. Governante devia pagar para servir. Precisa tirar todos aqueles caras de lá, Chicane, dá um jeito de tirar tudo lá. Põe o Rotary para governar o país. Eu tenho certeza que o nosso país vira um novo país nos próximos 30 anos. Mas vai demorar um pouco, tá, gente? E eu não sou político, não vou ser político, acredite, né? Diferente do Alckmin, que um dia falou que o Lula é isso, o Lula é aquilo, hoje ele está na base do Lula. Eu não tenho nada contra o Alckmin nem contra o Lula. Eu só estou falando para você que as pessoas têm caráter, e caráter é uma coisa que você tem que manter. Por isso que eu falo. Já me falaram, Reinaldo, você precisa ir para a política. Eu falei, não, não vou para a política. A minha política é levar as condições necessárias para um ser humano ser mais feliz, ser realizador de sonhos e não pagador de contas. Esse é o meu legado um dia que, quando partimos, né? Todos nós partiremos. E eu sei que cada um aqui tem um legado. Então, isso é maravilhoso, porque só de estar no Rotary, você já tem um grande legado. É maravilhoso. Governador, isso sem dúvida é criar impacto duradouro mesmo, é o nosso lema. E aqui eu estou vendo nos comentários e que o senhor incentivou aqui vários companheiros a trabalhar nisso com educação financeira. Tem como o Benjamin aqui que está se propondo a ajudar nisso. A Marinês que pergunta se o senhor pode dar o seu contato, que ela trabalha numa ONG que está pensando nisso, então o senhor pode passar o seu contato para ela, ou se nós podemos passar para todos os companheiros. Tá aí já, tá no chat. Ah, está aqui, Marinês, já está Governador ótimo. Chicane fala comigo quase 24 horas por dia. É o único que me localiza, né, meu governador Chicane? Ô, Reinaldo, meu querido Reinaldo, nós vamos ter uma reunião do conselho. Preciso de você. Eu nunca nego, né, Nadir, Chicane? Então, eu estou sempre muito disponível. Precisamos levar esse conhecimento para nossas faculdades, nossos colégios. Nós temos aí grandes possibilidades de ajudar as pessoas, e aí pode me chamar. A Rita Ramos, eu queria que ela colocasse o WhatsApp dela também, porque é a minha assessora executiva. Você vai conseguir agendar comigo com ela, porque eu falo isso porque a nossa própria secretária aqui, né, até a Carla, que me procurar, Carla, fala com a Rita Ramos, né, a minha assessora executiva. Porque se eu fosse cuidar da minha agenda, eu atenderia 100% de todo mundo. Eu não teria horário. Mas eu preciso ter aqui uma linha de pensamento para a gente poder realmente organizar tudo isso. Ó, Rita Ramos está aqui. Boa tarde, senhores. Prefixo Ah, 11 está aqui também, 98 da Rita 264. Ramos. Enfim, Obrigado. enfim. É isso. Ó, só chegou aqui. Isso aqui, ó. Angola. Isso aqui é Angola. Aqui tem livros, aqui tem uma série de coisas. Tem plataforma. Gente, a hora que nós vamos colocar o projeto paradidático, o livro de educação financeira para a família, não se educa sozinho à escola. Eu não sei se os programas na rede de ver aí no colégio, se está indo para a família, porque se não tiver indo para a família, não adianta só a criança, porque ela vai entender e em casa ela vai desaprender, né? Aprende no colégio, desaprende em casa. Livro de apontamento financeiro, plataforma streaming, Netflix. A Netflix hoje é a Netflix com Kindle em educação financeira. E nós vamos massificar isso no Brasil. Tem algumas prefeituras, meu querido presidente, para fechar aqui, algumas delas, a gente está fazendo um projeto de 100% dos munícipes estarem educados financeiramente. Nós vamos pegar tudo. Vamos pegar a escola, pegar as empresas, pegar a associação comercial, pegar o Rotary daquela cidade, pegar todo mundo para ter a Deflix, que é uma plataforma educativa, como se você estivesse assistindo séries e temporadas só que de educação do comportamento financeiro para uma criança de 2 aninhos até 100 aninhos, como a gente aqui. Então, projeto de conteúdo para didática, capacitação de educação do comportamento dos professores, pais responsáveis. Então, assim, esse é o nosso grande lema de trazer, né? E quando a gente vê um lema como esse, cria impacto duradouro, eu não tenho dúvida alguma que esse momento que a gente está aqui, nesse momento, a gente pode acreditar, nós estamos levando um momento ímpar, né, para o mundo. E eu quero aqui agradecer a todos vocês. Obrigado, Juliana, pelo carinho, pelo tudo que você nos conduz aqui. E Deus abençoe vocês. Governador, muito obrigado mais uma vez. Que pena que nós não temos mais tempo.
mas eu vou pedir, se alguém tiver mais perguntas, que escreva para que o governador possa responder depois, ou então ele colocou o contato dele à disposição. Já vi que a Marinei já vai ligar para a Rita e tal. O senhor conseguiu mobilizar aqui com essa conscientização. Muito obrigado, viu? Amém. Agradeço mais uma vez. Eu vou entregar ao senhor virtualmente um certificado, mas eu gostaria muito de entregar pessoalmente. Então, quando o senhor puder ir no clube, o senhor já está Eu convidado vou na pessoalmente, né, quarta-feira que David? vem. Vamos, ou pessoalmente, certificado só pessoalmente. Então, pode marcar, presidente Rubens. A Rita tem minha agenda. Eu vou sim. A gente almoça, confraterniza e será uma honra receber essa Perfeito. honraria. Para mim é uma honraria estar no Rotary servindo. Para mim é o máximo, é o the best, é o melhor. Tá ótimo. Vamos marcar sim. Vamos falar com a Rita. E passo, então, a palavra à nossa protocolo, a Juliana. Faz favor, Juliana. Com satisfação, registramos a presença das autoridades rotárias na Rede Chicane Antônio Carlos Pela, convidados e visitantes: Alessandra Frisso, Ana Beatriz, Ana Cristina, Benjamin Crispim, Luiz Fernando, Toufik Sleiman, está aproximando da associação, Luiz Toledo, Rita Ramos. Nossa audiência registrou 32 pessoas, ou mais, porque esse número oscila durante a nossa reunião online. Nosso muito obrigada, presidente Rubens. Mais uma vez, agradecendo o governador e todos os presentes aqui, os convidados e companheiros. Declaro encerrada a 8ª reunião ordinária online do Rotary Clube São Paulo sob o lema Crie Impacto Duradouro.